Oi, gente! Começando aqui mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre um assunto da Bíblia. Eu fiquei muito feliz com o feedback do último vídeo desse assunto, né? Desse tema que fala sobre a Bíblia, onde a gente falou um pouquinho sobre a história de Abraão. E hoje eu tenho uma outra história que a gente encontra na Bíblia que eu queria compartilhar com vocês e que a gente pode tirar lições valiosíssimas dessa história que servirão aí para as nossas vidas como um todo. E essa história a gente vai encontrar lá em Josué capítulo 7. Eu vou tentar resumir um pouco desse contexto aqui para vocês começarem a entender. Lá em Abraão, né, quando Deus estava lá em Abraão, Deus prometeu para Abraão que ia dar a Abraão a terra e tudo mais, e muita coisa mesmo aconteceu. E aí a gente chegou nessa fase aí desse capítulo aí de Josué. E eles estavam nessa fase de conquistar, de ter as guerras, né? Para eles irem conquistando os territórios e avançando segundo essa palavra do Senhor. Aí a gente tem aquela famosa passagem, né, onde tem aquela questão das muralhas que caem, que eles dão 7 voltas, e na 7ª volta eles dão um grito de guerra, e aquela muralha cai. Então, assim, eles estão ali, várias vitórias, avançando, né, em direção àquilo que Deus havia falado para eles, e aquilo que Deus havia ordenado para que eles fizessem. Então, eles estavam indo, e ali, depois de ter derrubado a muralha, eles sentam, né, e veem quais serão os seus próximos passos. Então, quais seriam os próximos povos que eles deveriam enfrentar. E aí, eles calculam, né, qual que é essa próxima batalha. Segundo o cálculo deles, eles nem iam precisar de muitos homens. Na verdade, eles precisariam de muito pouco desses homens. Então, eles decidiram, basta 3.000 homens e a gente vai vencer essa guerra. E aí, manda esses 3.000 homens para lá. E aí, gente, que eles mandaram e 36 pessoas morreram. Pois é. E eles foram, botados para correr, literalmente, no sentido literal da palavra. Mandados de volta, esses homens escorraçaram eles da cidade e eles voltaram assim, envergonhados. Josué fica ali aflito e, ai meu Deus, o que está acontecendo? Por que, Senhor, o Senhor permitiu isso? E rasga a roupa e mó drama. Deus, por quê? Parece certas pessoas, né? A gente às vezes faz isso, faz um drama. E aí Josué fica ali sem entender por que eles perderam, né? Já que era um propósito do Senhor e o Senhor que mandou eles avançarem, né? Depois de muito pesquisar, acabaram descobrindo o motivo de eles terem perdido essa batalha. E o motivo, gente, sabe qual que foi? O pecado de Acã. Acã era um homem de uma das tribos, que eu não vou lembrar exatamente qual que era agora, mas era um homem de uma das tribos que estava lá e que na última vez que eles tinham ganhado uma batalha, o Senhor tinha dito a eles que não era para eles ficarem com nada, os animais, as coisas deles, não era para ficar com nada, era para descartar tudo, jogar tudo fora. Mas Acã não fez isso. Quando ninguém estava vendo, Acã, ele desejou, ele cobiçou as coisas daquele povo e escondeu prata, entre outras coisas, embaixo da sua cabana. E aí, depois de alguns métodos que você pode encontrar lá na palavra de Deus, que são bem curiosos, na verdade, Josué acabou achando quem havia pecado dentre o povo e que havia sido Acã. Acã desejou, Acã cobiçou aquelas coisas e escondeu. Apesar de Deus ter falado para eles não ficarem com nada. E aí, por conta do pecado de Acã, Israel sofreu todas essas consequências. Olha que interessante. Eu fiquei pensando muito sobre quem nós somos e o que nós fazemos quando ninguém está vendo. Ele fez escondido, mas isso afetou todo o povo, né? E a primeira lição que eu tiro dessa história é que o que a gente faz no individual, gente, afeta o coletivo. Então, a gente precisa ter uma consciência de corpo, né? A gente precisa ter uma consciência de parte do todo. Então, a gente precisa entender que nós somos pedras vivas dentro de uma construção inteira de um templo. E às vezes a gente tem a impressão que as coisas que a gente faz quando ninguém tá vendo não são importantes, mas elas são sim.
Deus nos vê coletivamente, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Acã, ele fez aquilo ali achando que ninguém ia saber, achando que ninguém ia descobrir, e isso trouxe uma consequência gravíssima para aquele povo. 36, gente, 36 pessoas morreram. E Israel foi envergonhado naquele dia por conta do pecado de um homem só. Então, às vezes, a gente faz as coisas ou deixa de fazer, né, no nosso individual, achando que isso não vai repercutir na vida coletiva, o que é uma grande mentira de Satanás. Nós somos um só corpo, nós precisamos ter consciência nós pertencemos todos à mesma construção, todos ao mesmo corpo, então o que um faz afeta, né? Se, por exemplo, você tem um membro amputado, todo o seu corpo sente aquilo, né? Todo o seu corpo é afetado por isso. Então a gente precisa desenvolver essa consciência de que o que eu faço no individual afeta o coletivo. O que eu faço no individual é importante também. Então a gente precisa desenvolver essa consciência. E foi a primeira lição que o Senhor me despertou nesse dia. De tipo assim, eu não posso viver como se tudo que eu fizesse fosse extremamente aleatório, porque tudo que eu faço, tanto no meu individual quanto no coletivo, tem importância. Sabe? A gente vai pro culto às vezes achando que o que a gente fez a semana toda ninguém vai saber. Mas a verdade é que Deus viu e isso também importa. Na verdade, isso é o mais importante. E pensando nisso, a gente já tira daí a segunda lição. O que eu estou fazendo que pode estar afetando o todo? O que é que eu estou fazendo ou o que é que eu estou deixando de fazer que pode estar afetando o desempenho do todo? Então, eu tenho pensado muito nisso, sim, pedindo para o Senhor sondar o meu coração e me colocar nesse lugar. E a terceira lição, gente, lembrando que essas lições aqui não estão por ordem de importância, mas a terceira lição que a gente tira dessa história é: a gente precisa aprender de uma vez por todas a repudiar, gente, a enojar aquilo que Deus já condenou. Então, tipo assim, Deus já havia condenado aquelas coisas, já havia falado que não era para eles ficarem com nada, já tinha falado que não era para eles pegarem, mas ele pegou mesmo assim. Por que o nosso coração ainda cobiça aquilo que Deus já condenou, sabe? Eu tenho orado, pedido para Deus me dar esse discernimento além do que é tipo informação na minha cabeça, mas imprimir isso na minha vida, no meu coração, de aprender a repudiar, a enojar, querer distância daquilo que Deus já condenou, daquilo que Deus condena. A gente precisa fugir da aparência do que é mal. E eu tenho pensado muito sobre isso esses dias. Deus tem falado muito no meu coração com essa palavra. Eu aprendi muito sobre esse assunto no livro do Douglas Gonçalves, que chama Sou Nós. Na época que eu peguei esse livro, foi uma época que ele distribuiu de graça, e talvez por isso até eu demorei para ler. Mas depois que eu li, nossa, meu entendimento foi aberto para isso, para essa consciência do coletivo. Eu queria indicar esse livro também para você que tem interesse por mais esse assunto, que se interessou por essa história. Eu não lembrava, quando eu comecei a ler o livro, não lembrava dessa história, gente. Não lembrava quem tinha sido Acã, nem o que ele tinha feito, nem como isso tinha prejudicado Israel. Eu vou deixar aqui, né, essa indicação para vocês. E é isso, gente. O vídeo de hoje ficou assim. Hoje eu quis falar um pouco dessa história. Espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau!